Olá a todos vocês da Lusofonia. Estamos aqui para apresentar uma nova edição, né, de podcast e vamos aí falar sobre o tema fake news. Qual é a- isso prejudica a lusofonia? Esse que é o tema. Então, comigo está Max Brito, que está na Alemanha, e Samuel Menerique, que está em Angola. Então, passo a bola para vocês. Olá a toda a gente, grande abraço aqui da Alemanha, que hoje chove e faz frio, mas infelizmente não temos neve. Como estão? Então, acho que já podemos começar, né? Acho que o Samuel não se apresentou ainda. Olá Fábio, olá Brito, como estão? Saudações aqui a partir de Luanda. Podemos iniciar? Sim, sim, podemos. Bom, o tema que nós vamos tratar é sobre a questão das fake news a partir do livro que você, Max, se propõe a escrever, né? E acho que aí nós podemos lembrar de várias fake news que tivemos na história da lusofonia, né? Então, eu acho que o importante no início dessa conversa é primeiro conceituar o que é fake news, né? No meu entendimento, fake news seria você ter não é meramente notícia falsa, mas seria você ter um disparo em massa de notícias falsas, né? Principalmente pela internet. Sim, isso é verdade, e está cada vez mais difícil saber se uma notícia é verdadeira ou falsa, porque as montagens são tão bem feitas e as notícias em si parecem tão verídicas às vezes que é difícil uma pessoa conseguir distinguir, principalmente quando nós queremos que a notícia seja verdade. Né? É quando uma notícia bate certo com os nossos próprios princípios e nós queremos partilhar a notícia para que toda a gente veja que nós temos razão. Mas não temos. É uma notícia falsa às vezes, não é? Bom, do meu lado, eu não concordo muito com esse conceito de notícia falsa. Porque, aliás, o termo era uma piada que o Trump utilizava contra a mídia. E agora a mídia esquerdista utiliza o termo contra o Trump. Bom, essa é a origem da palavra, mas a própria origem da ideia acho que nem sequer é uma coisa nova. Só que agora utiliza de novo meio que a rede social. Eu acho que é um problema já antigo, que surge do seguinte: já que nós prometemos, nós, a humanidade ou a elite, prometeram às pessoas que a democracia é o governo da maioria, que as pessoas vão decidir por via do voto, então o meio de você controlar isso é controlando a informação. Porque você controla a informação, indiretamente controlas como é que as pessoas escolhem. Então é um problema antigo, no meu ver, mas com novas ferramentas. Ok, tu dizes é que então antigamente também se usavam as mesmas técnicas e também era difícil perceber o que era verdade ou o que não era verdade, não é verdade? Sim, porque, por exemplo, tens o livro Opinião Pública, Public Opinion, escrito em 1910, 1920, pelo. Não lembro o autor, mas o título do livro é Public Opinion. Então, naquela altura só tinham jornais, nem tinham ainda rádio. Mas já para aquele livro ele delineia o problema que é que os jornais manipulam a informação para levar que as pessoas
tomem certas decisões políticas a favor da elite ou das pessoas que são da preferência dos jornais. Por quê? Porque quando você lê um jornal, é como se fosse toda a redação do jornal contra você mesmo. Né? É uma relação de um para um. Bom, o que muda agora com redes sociais é o seguinte, é que já não é simplesmente você e a redação do Folha ou do Correio da Manhã. É você contra a redação do Folha e do Correio da Manhã. Ao mesmo tempo você pode ver o que é que os outros estão a pensar sobre o assunto. Né? Então, os disparos em massas que podem ser espontâneos ou podem ser manipulados por esses interesses antigos que vejam que não estão a perder o controle. Porque você vê que as mídias tradicionais estão a perder audiência em quase todos os países. É isso que, vendo vocês falando, que justamente eu estava pensando que, pelo menos hoje com a internet, mesmo tendo entendimento que a internet também é controlada, mas eu acho que hoje é mais fácil de você furar o que diz a imprensa oficial, porque antigamente, principalmente em períodos de ditadura que, de certa forma, nos ocorreu, era mais difícil você conseguir furar o que diz a imprensa oficial, né? A imprensa do sistema, ou seja, imprensa do governo ou imprensa privada ligada ao sistema. Mas eu confesso a vocês que hoje eu já não tenho mais aquela ingenuidade de 2011 que se acreditava na internet como um campo de libertação, né? Pelo menos de uma forma mais abrangente. Mas a internet ela abre um espaço, na minha opinião, para que você faça a luta e faça a trincheira. É o que eu noto, por exemplo, de uma forma mais clara em relação ao Duplo Expresso, que ela usa a internet para dar os esclarecimentos devidos, tanto que ela é muito atacada, não só pelo governo brasileiro, eh, seja o governo clandestino ou o governo oficial, seja também por ditos blogs de esquerda que estão alinhados ao novo sistema ditatorial que o Brasil está vivendo. Mas eu noto também, pelo que se vive no Duplo Expresso, que nós, expressionautas, procuramos fazer a luta pela internet, que eu acredito que, em alguma medida, a internet ela procura possibilitar essa luta política de uma forma melhor, mas sabendo que nesse campo também não é tão libertador quanto eu pensei. Eu faço a minha culpa aqui. Eu tive a ingenuidade de acreditar que as redes sociais, principalmente americanas, se os 2011 tivesse o Eu caráter queria dar de libertar os povos. Ah, lá. sim, outros que acham que sempre existiu Instagram no mundo, né? Mas, tipo, eu não sou tão velho assim, mas eu estou utilizando a internet de modo um pouco intensivo, talvez desde 2005, 2006. Tipo, não utilizando no sentido de comunicar com outras pessoas, né? Porque, por exemplo, você tem aquela liberdade, por exemplo, de você vai no website de uma editora de jogos de computador e você tem um fórum. E naquele fórum era para falar dos assuntos do videogame, do jogo, por exemplo, o Total War Center, mas dentro daquele fórum você quase sempre tinhas um tópico que era, como é que é? Tópico fora do assunto, ou tópico de política. Ou seja, você tinha pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da África, todos eles naquele fórum a falar um com o outro, não se conhecendo, totalmente anônimo. Aquilo praticamente é o protótipo do Twitter. O Twitter é uma cópia disso aí. Então, desde aquele tempo que a internet permite assim, intercâmbio entre pessoas de diferentes países, né? E depois você também teve outro fenômeno que era dos blogs. O blog é que cria agora uma espécie de jornal
de livre acesso para todo mundo. Porque antigamente, você vê, por exemplo, você vai escrever uma carta ao editor do Estadão, o editor até pode ler a carta, mas ele não publica. Ou ele só publica se ele só encontra. Então, você tem esse fenômeno os fenômenos dos blogs, e depois de tudo o fenômeno do videolog. Né? Acho que foi a partir daí, por exemplo, que o Trump pôde levar a sua mensagem a todos os cantos dos Estados Unidos, sem depender da mídia. Então a internet com essas três ferramentas é que dá Não, nós entre não o estamos público. entendendo. E apesar dos defeitos, É, é, isso é uma grande boa para nós. volta um pouco, Samuel. A gente não. Ó, não estás me Volta, ouvir? volta, porque ficou distorcida a sua voz. Volta um pouco. Se eu estava a explicar as três grandes ferramentas na internet que permitiam mais comunicação entre as pessoas foram os fóruns, né? Os fóruns de internet, 4chan, os fóruns sobre política de websites, por exemplo, de videogames, os blogs, né, que são praticamente jornais pessoais. Você pode ter um blog sobre qualquer coisa. E terceiro, os videologs, né, o YouTube, que permitiu que qualquer pessoa pudesse fazer um vídeo com a qualidade de uma TV. Até tem pessoas que têm shows. Então, são essas três ferramentas que permitem à internet dar a possibilidade de maior comunicação sem depender da mídia tradicional às pessoas. E você vê que são essas três coisas que permitiram ao Trump poder ser eleito, apesar de toda a mídia estar contra ele. Porque os fanáticos do Trump podiam se organizar nos fóruns, podiam pôr as suas ideias, criar planos nos blogs e depois comunicar em massa pelo YouTube. Essa coisa de disparos em massas, por exemplo, do WhatsApp, eu não acredito que seja algo relevante e é um boneco de palha criado para assustar as criancinhas. Mesmo os bots do Twitter, eu não acredito em bots. Max, deixa eu falar, depois eu passo a bola para você, tudo bem? Tudo bom. Tá. Mas assim, Samuel, só para fazer um contraponto com você, eu não sei até onde é verdade, até porque eu vi na Globo, mas que quem começou essa coisa de campanha presidencial usando redes sociais, principalmente pedindo doações para a campanha, não sei até onde isso é verdade, foi o Barack Obama, que se fala que o Barack Obama ele moveu as redes sociais para fazer a campanha. Eu não sei até onde isso é verdade, porque eu não sei se em 2008, por exemplo, o Facebook e o Twitter já eram fortes nos Estados Unidos, né? Pode ser que sim, pode Eu, ser que eu não. posso confirmar. Eu posso confirmar que Fala. eu estava nos Estados Unidos e usava o Twitter e o Barack Obama estava muito ativo. Foi a primeira vez que eu vi um presidente a seguir-me no Twitter, por exemplo. Depois, mais tarde, eu vi que era automatizado. Mas ele era muito ativo no Twitter em 2008 e 2009, claro. E olha, além de estar ativo no Twitter, eu também posso confirmar que o, o Obama foi o primeiro presidente candidato à presidência americana que utilizou o Facebook para a mobilização dos seus eleitores. Não simplesmente como uma plataforma de anúncios, mas a base de dados, por exemplo, do Cambridge Analytica, né, do que o Steve Bannon utilizou para a campanha do Trump, para ajudar. Como é que é? Não é simplesmente fazer anúncios, é o seguinte, a base de dados permite ao candidato localizar os potenciais eleitores. Então, as equipes de mobilização porta a porta podem concentrar o seu trabalho simplesmente nos potenciais eleitores e não perder o seu tempo de ir de casa em casa ou ir bater à porta da casa do eleitor do Bush. Então,
em eleições em que as margens são pequenas. Isso pode ser a diferença entre a vitória. E outra coisa que eu quero dizer antes do Max apresentar sobre o seu livro, eu discordo sem Angola, né? Talvez Angola, parabéns, se Angola tiver num outro viés, né? Brasil, vídeo, uma CC do que mostra que que fazem esquemas, dizer isso, no WhatsApp, de compartilhar. No WhatsApp tem muita força, tanto que o Bolsonaro se diz, né, parece que tem provas que o Bolsonaro pediu aos empresários para fazer disparos em massa no WhatsApp. Isso foi denunciado pela Folha de São Paulo, porque os dois são a peça do golpe. Um é a face mais à esquerda e o outro é a face mais à direita do golpe, que é o golpe transnacional, que usa tanto faces da direita quanto da esquerda, né? E aí, só abrindo parênteses, que eu não quero aprofundar nisso, mas o que eu estou vendo atualmente no Brasil, talvez, de certa forma, seria o general assumir o governo do Brasil e ter um viés nacionalista para atrapalhar essa manipulação da finança que na guerra híbrida se chama o espectro total. Então, no espectro total, você fala os mesmos tipos de temas, tanto à direita quanto à esquerda, você elege os mesmos tipos de presidente, tanto à direita quanto à esquerda. Então, acho que o espectro total é uma das coisas que é possível nós debatermos. O que eu acho muito engraçado é como é que este mundo continua a evoluir tão depressa e vemos uma combinação de estratégias antigas, mas com técnicas novas, não é verdade? Porque o ser humano continua a ser o mesmo. Já do Barack Obama, só para deixar uma nota, ele foi realmente dos primeiros que eu também via a usar as redes sociais, contudo, após a eleição, o Partido Democrático que o apoiou, que, bem, não o apoiou, mas que deveria ter continuado o trabalho dele nas redes sociais, completamente ignoraram tudo o que Barack Obama tinha construído. Porque ele tinha feito uma plataforma onde as pessoas podiam juntar para elas próprias começar a organizarem-se, e isso foi completamente desligado. Ou seja, as pessoas foram completamente, viraram-lhes as costas, a cúpula do partido, e isso depois houve um grande problema, que foi mais tarde, quando foi a próxima eleição, em que já não conseguiram trazer essas pessoas de volta, as pessoas perderam o interesse. E foi uma das grandes também razões da derrocada dos democratas, foi não terem qualquer tipo de estímulo, já para não falar da candidata em si, não é? Exatamente, porque esse sistema do Obama de organização, auto-organização, é uma ferramenta muito importante porque quando você mete as pessoas, eles próprios, a ter um papel ativo no movimento político. Então, não é só que eles acreditam nas ideias democratas, por exemplo, da saúde universal, alguma coisa parecida, não. Não é simplesmente uma questão dele acreditar naquilo. Se ele próprio está a organizar aquilo, então torna-se uma coisa, torna-se parte da autoestima dele, né? O sucesso dele. Muito mais empenhado nisso. E eu acho que a esquerda, nos Estados Unidos democratas, eles não só abandonaram a plataforma de organização e o método também não fizeram nenhum esforço memético, né?
dos memes, porque eu acompanhava a polícia americana por um tempo e, Volta por um pouco exemplo, atrás. Volta um pouco atrás, porque às vezes tem distorções na voz. Não estamos ouvindo. ah, ok, yeah. A sua Já voz estava. sai Alô? distorcida. Oi. Alô, sim, é um pouco problema da rede. Calma aí, vou tentar ver se melhor aqui. Está a me ouvir agora? Sim, sim. Alô? Ah, sim, eu estava a dizer. Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Alô? Alô, Samuel? Alô, Samuel? Alô? Bom, vamos esperar ter contato com o Samuel, mas Parece que ele cortou. acho que daqui a pouco ele volta. Mas me conte aí um pouco sobre a sua proposta acadêmica, do livro que você pretende escrever. Sim, com todo o gosto. Portanto, o que nós estamos a fazer agora e que eu gostava de fazer também em conjunto com vocês seria uma descrição das técnicas que nós vemos hoje em dia que são utilizadas para manipular a opinião pública. E não só manipular, como também conseguir influenciar mais pessoas para criar grupos para crescer numa determinada direção. Isto não são, tal como eu disse, estratégias Repete, novas. repete só um pouco, só volta só um pouco atrás por causa do Samuel. Tá sendo um diretor muito chato, né? Desculpa aí, mas volta só um pouco atrás. O J-Lo Ter- Termina o que você tem que falar, Samuel, porque a gente já está acesso falando aqui, sobre o. tinha a rede de dados aqui. Ah, sim, sim. Eu gostava de dizer, por exemplo, se você ver no lado dos republicanos, né? Você tinha coisas como o programa de rádio do Rush Limbaugh, que é um rádio é um meio tradicional, mas permite ele mobilizar as pessoas e manter informadas. Você tinha blogs, como por exemplo o National Review Online, que permite que as pessoas mais intelectuais estejam em comunicação entre eles. Você tinha blogs mais pequenos e tinha os programas de rádio satíricos, já desde o tempo da candidatura do McCain. Por exemplo, tinhas o Shire News Network, que fazia áudios cômicos, né, com McCain e Obama. E você tinha no programas de YouTube que também faziam piadas, vídeos, mesmo o próprio Alex Jones, que apesar de ser um total louco em muitas coisas, Tá distorcido. também que ele faz A, entretenimento. a tua voz está distorcida, Samuel. Entretenimento. A tua voz está distorcida. Mas Às toda vezes, essa estrutura a, a tua voz está está distorcida. montada É melhor você reiniciar. Estou dizendo que a sua voz está bem. distorcida. Não, calma, está. Você pode reiniciar, porque a gente não consegue te ouvir. Você fica muito. Aliás, a gente te ouve, mas não te entende, né?
porque a sua voz fica distorcida. Tudo. Mas mas eu recomendo que você procure reiniciar. Mas diga, Max, fala sobre o. Continue sobre o seu projeto de livro. Portanto, infelizmente hoje parece que o Sam está com uma ligação, mas o livro em si pega agora nas técnicas que são utilizadas novas para colocar em prática estratégias bem velhas de manipular as pessoas e fazendo as coisas a uma escala que antes não era possível. O que nós vamos agora pegar pega-se também em muita informação que foi também já documentada pelo autor do partido italiano Cinco Estrelas. Para quem não sabe, para quem esteja a ouvir isto pela primeira vez e não conhece, Cinco Estrelas é um partido da Itália que recentemente ganhou as eleições italianas, passado 8 ou 10 anos de existência. Era um partido que começou do nada, organizado por pessoas e que conseguiu derrubar os partidos que já estavam estabelecidos. O que pouca gente sabe é que no coração deste partido estava um senhor que vinha da área da informática, que já com algum dinheiro, e que colocou em prática uma nova técnica para conseguir levar as pessoas enquanto um movimento e depois enquanto um partido nas direções que ele pretendia. E o homem tinha assim era um bocado excêntrico, não é verdade? Mas conseguiu desenvolver todo um sistema nas redes sociais que conseguia, por exemplo, colocar um grupo a discutir um tópico, a ter uma oposição controlada e depois a fazer a grande massa da população à volta que estivesse a ler aquele tópico a concordar na direção que era pretendida. E assim conseguiu mobilizar ao início centenas de pessoas, depois milhares, depois centenas de milhares, e agora ser o partido mais votado da Itália. E isto foi um precursor aos tempos que aqui vêm. Isto começou em 2000, em 2010 foi quando o partido tomou a ação, de 2019 foi quando eles tomaram o poder. Agora, o mais engraçado no meio disto tudo é como é que nós agora estamos num virar de uma página em que os métodos antigos estão a falhar, ou seja, a publicação impressa já não tem o mesmo poder que antes, a publicação numa televisão também já não tem o mesmo poder que antes, a rádio também começa a desligar-se, tal como Sam e tu indicas, o YouTube tornou-se a grande fonte de informação, o Twitter, o Facebook e os outros canais é onde as pessoas querem saber o que é que está a acontecer e tudo isto está a mudar muito depressa. Embora, Agora, embora, embora pelo que eu tenho visto no Duplo Expresso, não quer dizer que a censura é livre. Eles têm os uhum, meios dele de criar certas informações. sim, eu recordo-me disso no Brasil, em relação à última eleição, em que se notou um grande esforço do Twitter para censurar um dos lados, completamente censurado, portanto, o lado que apoiava o Bolsonaro, e expulsaram toda a gente que apoiava o Bolsonaro simplesmente por apoiarem o Bolsonaro. E eu achei incrível, eu achei incrível o poder do brasileiro, enquanto massa de pessoas, para conseguirem saltar em cima desses filtros todos. O que eu assisti nessa altura foi que as pessoas reorganizaram-se na plataforma alternativa, na gab.com, na altura, que é um Twitter alternativo, conseguiram a partir daí criar a sua base de operações, onde não estavam a ser filtrados, e daí planearem de volta o assalto ao Twitter. E de facto conseguiram recuperar a sua posição no Twitter, ultrapassar os filtros, expor toda essa censura que estavam a colocar para um dos lados, e foi o que se viu depois. O Bolsonaro depois levou tudo à frente. Portanto, existe censura sempre, de qualquer lado, mas também existem maneiras de a quebrar. É que eu acho isto muito engraçado, esta luta eterna entre o equilíbrio. Quem é que tem razão, quem é que não tem razão? Porque se por um lado quem está a colocar os filtros apoia-se mais do lado da esquerda, mas temos que esquecer que também são os milionários e que são as elites, as oligarquias. Portanto, isto fica tudo muito confuso sobre o que é que está certo ou o que é que está errado. Eu acho que nem sequer é possível dizer o que é que está certo ou está errado, né? Mas é curioso observar e tem que ser registado de alguma maneira. Tal como faziam na Grécia e em Roma, quando tentavam registar aquilo que as pessoas viam a acontecer no Parlamento, no Senado romano. Não é verdade? Eu acho que esse devia ser o nosso trabalho.
Brito, está-me a ouvir? Estou a ouvir. Voltaste? Alô? Ok. Está melhor agora? Está bom para mim. Ok. Bom, falar Também acho. da democracia, Às vezes distorce, mas olha que mas eles não não é é. mais ou menos. Ok, pode prosseguir. Ok. É só quando falas de alguma coisa séria, Sam, que começa logo a internet a cair. Se falar só bobeira, já não há problema. Já funciona. Mas, É para fazer como? Vocês querem meter a Isabel na cadeia? Ela é que gerencia a rede de dados aqui, pá. pronto, já começa outra vez a falhar de vez. Mas pronto, Fábio, qual é que é a tua opinião então sobre isto que aconteceu nas últimas eleições, sobre o controle das redes e esta luta entre os dois lados? Bom, quanto às eleições, se diz que tem essa questão do disparo em massa, né, na eleição do Bolsonaro, que infelizmente a Folha de São Paulo e o Haddad fez questão de enterrar, né, porque se o Haddad denunciasse, iria simplesmente deslegitimar a chapa Mourão, Bolsonaro-Mourão, né? E o que eu notei nesse ano, em 2018, foi uma campanha muito marcada pelas redes sociais, que eu acredito, eu não sei qual é a realidade eu sei um pouco, né, da realidade de Portugal, que você me fala, não sei qual é a realidade de Angola, mas, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum você ter, e aí eu vejo desde criança, a chamada propaganda eleitoral gratuita, ou seja, na TV e no rádio, em época de eleição, você reserva uma parte do tempo da programação da TV e do rádio para propaganda eleitoral. E o tempo dos candidatos vem daí da coligação entre os partidos e da importância desses partidos. Então, você pega aí partidos grandes têm tempos maiores, né? E partidos pequenos têm tempos menores. Eu acredito, isso aí bem antes da eleição do Bolsonaro, acho que isso talvez desde 2014, que eu acho que a internet ela vai tomar no Brasil, vai substituir a TV e o rádio e não se vai ser tão importante a chamada propaganda eleitoral gratuita. Eu acredito que no Brasil isso já aconteceu na última eleição, pelo menos entre os militantes de um candidato, de outro, a internet, eu acho que ela começou a se tomar força desde as eleições de 2010, mas a força maior eu reconheço que foi agora, porque se dependesse, por exemplo, de tempo de TV, o Bolsonaro não ia ser eleito. Então você vê aí o trabalho que foi feito nas redes, principalmente dos protestos de junho de 2013, né? Então eu acredito que se a TV foi importante, o rádio foi importante, é para pegar aquele eleitorado que é indeciso, vota tanto em um quanto em outro. Porque eu acredito que para quem já tem uma militância política, mesmo que em caráter eleitoral, eu acho que as redes sociais, a internet é o que faz toda a diferença. Uhum. Boa perspectiva, realmente. Nem me tinha lembrado disso. Porque antigamente as pessoas teriam alguma informação dos partidos que existem. Em Portugal, para te dar uma ideia, a rede social só teve valor para os partidos muito pequenos. E mesmo assim o resultado foi também relativamente pequeno. Portanto, 1% a 2% da votação total. A maior parte da propaganda continua a ser em cartazes e à moda antiga. É de rua, em eventos e simplesmente é como um clube de futebol. Votam sempre no mesmo partido. Como é que é em Angola? Bom, em Angola, as bases dos partidos são um pouco permanentes, porque a base eleitoral é um pouco de caráter étnico, né?
Então a FNLA era o partido dos Bakongo, a MPLA era o partido dos Quimbundos e a UNITA era o partido dos Ovimbundos. Bom, quem apostou muito nesse cálculo étnico foi mais o Savimbi, porque os Ovimbundos eram sempre a maioria, não era a maioria, era a etnia com maior número de pessoas no país, acho que é 35%. Então, na base disso que ele achava que ia ganhar todas as eleições. Então, há pouco você precisa fazer para convencer a pessoa a votar para ti. Geralmente o que eles fazem são comícios em que falam em língua nacional que está associada ao partido, né? Esse é o sistema tradicional. E depois, isso é em 1992, com as eleições novas a partir da paz, também instituíram um sistema de propaganda eleitoral gratuita na televisão e a rádio na televisão, mas que o poder faz, eles limitam o acesso às mídias tradicionais aos outros partidos, ou seja, só tem acesso à propaganda gratuita e mais nada. Porque todo é o mais intercâmbio de informações pelo WhatsApp, Twitter, especialmente Facebook, e não há uma comunicação direta entre as pessoas. Então isso está a criar um desvio, então as pessoas estão a ser mais receptivas a novas ideias. Por exemplo, os partidos étnicos, o único que ainda continua é a UNITA. Os outros partidos têm pessoas que não fazem parte da base natural, mas que estão a aderir. Bom, isso é Angola. Agora, sobre o que o Fábio disse sobre os disparos em massa do WhatsApp, eu não acredito muito nessa história, porque é o seguinte, democracia é supostamente o, o povo a escolher os governantes e as leis por meio do voto. Por que receber informações que não tenham sido filtradas por esses mesmos governantes seria um problema? Ao menos que haja outra coisa a acontecer que não nos avisaram, pois não? Uhum. Toda a razão. Então, pelo que a impressão que eu tenho que tanto em Portugal quanto em Angola não é comum essa coisa de usar a internet como militância política. A lembrança que eu tenho que no Brasil isso começou a crescer em 2010, na eleição entre Dilma Rousseff, José Serra e Dilma Rousseff. Então, mas aqui no Brasil a internet é muito comum as pessoas se comunicarem pela internet em termos eleitorais e existe sim, pelo menos no Brasil, que bom que as consciências dos povos de vocês estão muito boas, né? Vocês podem dizer vai muito bem, obrigado, mas aqui infelizmente as pessoas acreditam há pessoas que creem em notícia falsa de WhatsApp e compartilham. Eu vou dar um exemplo aqui que acho que fica claro, né? Foi compartilhada, por exemplo, uma notícia falsa que a dona Marisa, que, é, que foi mulher do presidente Lula, que já faleceu, foi difundida, por exemplo, uma notícia falsa que ela trabalhou no Senado. Aí eu pensei, talvez ela trabalhou no gabinete de um senador do PT, num cargo de confiança, naquela conveniência política que teve, mas nem isso, né? Até veículos que são contra nós à esquerda noticiou que a dona Marisa sequer trabalhou no Senado e enfim, aí também foi dito que o filho do presidente Lula era dono de um império, dono da JBS, que é um frigorífico muito rico aqui no Brasil, né? Então então eu vejo que o povo brasileiro ainda é um pouco, ele acredita.
aos seus afetos particulares. Sim, talvez. Mas também tens que ver que o sistema de controle de informações que o PT tinha antes da queda da Dilma era muito. Então, já que a internet dá um meio de escapar desse controle, então é aquele problema do jejum islâmico, né? Você fica 12 horas sem comer e ao pôr do sol você está autorizado a comer tudo o que você quiser. Então, um pouco de excesso e gabegia vai sempre fazer parte do menu. Mas mas ainda em si é um impulso libertador, né? Apesar dos defeitos. Bom, aqui a internet ainda não é um grande fenômeno de massa, simplesmente porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para estar toda hora na internet, né? Talvez essa elite urbana ou classe média urbana de Luanda, das cidades grandes, é que tem tempo e dinheiro para estar toda hora na internet. A maioria das pessoas depende de televisão, mas a tendência é para um crescimento da internet, especialmente do WhatsApp e Facebook. Por exemplo, vocês também tinham acho que era uma página Dilma Bolada, não? Que ainda estava a fazer memes de esquerda durante a campanha da Dilma. Aquilo teve algum impacto, Fábio? Sim, teve essa página, assim como tem outras, né? Que isso aí é o fenômeno da cismogênese, né? Vocês poderiam fazer um estágio em algumas coisas no Twitter que atualmente se diz que o Bolsonaro, por exemplo, é miliciano, aí outro grupo fala que a esquerda é isso. Geralmente o tema gira em torno de um tema do Bolsonaro, né? Então aí o enredo é esse. Então se vê que tem militância política que realmente eu tenho dúvidas. Mas me chamou a atenção esse projeto de livro sobre guerra híbrida que você está escrevendo, Max. Eu vou pesquisar, mas eu não conheço obra similar a essa que você tem apontado, né? E realmente achei interessante abordar sobre isso. Uhum. O que nós vamos realmente pegar aqui vai ser mostrar às pessoas, desmontar este tipo de coisas. Ou seja, mostrar como é que se faz uma polémica hoje em dia, como é que se fabrica uma polémica, tal como tu estás sempre a ver no Brasil, em Portugal ou em Angola, em que quando se quer que a população fique distraída com qualquer coisa, então pega-se um tema fraturante, não é verdade? Tira-se esse tema fraturante quase como se fosse uma bola de futebol e toda a gente fica distraída ali a jogar a bola e enquanto isso fazem outras coisas. Ou seja, de maneira moderna, como é que isto hoje acontece? Como é que fazem isto connosco à nossa frente? Como é que no meio de um debate, por exemplo, que agora os debates acontecem online, como é que 2 a 3 pessoas conseguem virar o rumo de uma discussão? Apenas porque uma outra pessoa que pode até ter razão está isolada, mas quem estiver a ler consegue minar a conversa dessa pessoa para fazer pensar que a pessoa está errada e que esses 2 ou 3 é que têm a razão. E, portanto, levar a sua avante a tal das notícias falsas ou a influenciar coisas em grupo. E pronto, e vai ser também vamos detalhar o laboratório que temos feito no último ano dessas experiências. Porque não sei se sabes, no Twitter andamos à média hoje em dia, mais umas quantas pessoas, com 1 milhão de visualizações por mês, com este tipo de experiências. Portanto, foi possível estar a ver quais as polémicas que davam mais resultado, quais as que não davam resultado todo, e como conseguir ter qualquer coisa a seguir um efeito de avalanche. Como conseguir, por exemplo, aquilo que o Trump domina tão bem, este campo da polémica, que é falar acerca de alguma coisa que até pode estar bem, mas também tem uma coisa mal e que é suficientemente alcançável para a pessoa normal ter uma opinião sobre isso. Uma opinião a favor ou contra, não importa, mas o suficiente para eles poderem comentar e assim passar a outras pessoas.
E tudo isso é uma técnica muito, muito específica, muito bem feita, que conseguiu então alcançar o efeito viral que era pretendido. Porque hoje em dia é tudo acerca disso, né? Sim, exatamente. E olha que você falou da essa coisa de levar as pessoas, duas, três horas de discussão para um uma autorrealização, né? Eu sei que a radicalização é muito utilizada apenas quando se fala mais de terrorismo islâmico, também se já estão a falar isso quando falam de extrema direita, né? Uhum. Mas a autorradicalização é o seguinte, é como se, a primeira, você cria a discussão em termos positivamente desfavoráveis a uma parte e você dá uma escala de valor às pessoas que vai levar eles a chegar a uma conclusão automática. Por exemplo, a igualdade é quase que um bem absoluto, né? Todo mundo é a favor. Então, se você meter, por exemplo, a uma discussão em termos de uns são a favor da igualdade e outros não são, então quase que naturalmente Uhum. as pessoas vão aí, porque você disseste que a igualdade é um bem absoluto. O mesmo Uhum. Já acontece, por perderam. exemplo, sim, por exemplo, um tema como o colonialismo, por exemplo, é um mal absoluto. Então, se a, ou seja, ou seja, há técnicas de manipulação de discurso, há técnicas de criação de questões que levam à autorradicalização das pessoas, a premissas inevitáveis, e há também o uso de verdades absolutas, né? Verdades absolutas não, mas tipo mitos fundadores. Com os Uhum. mitos fundadores e essas técnicas de indução, então você pode dar às pessoas a Vocês acham impressão que eles estão a que chegar a. Uhum. vocês acham que essa você eu pergunto para os dois. Primeiro o Samuel que está falando, né? E depois o Max. Vocês acham que essas técnicas de manipulação veio do nazismo ou antes? Epá, queres começar, Brito? Sim, eu posso dizer que isso para mim já vem desde o tempo dos gregos e dos romanos, pelo menos, que está documentado. Os romanos então eram muito bons a fazê-lo. Por isso, pão e circo. Pão e circo. Sim, e mesmo os gregos também, porque, por exemplo, nós temos uma ideia quase que idílica da democracia grega, né? Grécia, o berço da democracia, mas quando você vê as decisões que eles tomam, que eles tomavam, por exemplo, era taxativamente trair seus aliados, né? Uhum. Então, se você vê as decisões que os atenienses tomaram como democracia, você vê que, pá, não era um tão bom sistema assim, ou que eles não eram o melhor do mundo. Mas bom, respondendo a tua pergunta diretamente, sim, não é uma questão inventada na Alemanha, não. É uma coisa já antiga. Uma coisa já antiga, porque, por exemplo, mesmo na Primeira Guerra Mundial, a, foi a primeira guerra em que se fez o uso maciço de propaganda. Os aliados fizeram uso maciço de propaganda. Por exemplo, uma das maiores fake news da história da humanidade é que os alemães andavam a cortar bebês com baionetas na Bélgica. Isso na Primeira Guerra Mundial. Os ingleses criaram essa fake news, publicaram para poder mobilizar as suas tropas e mobilizar voluntários para se enlistar na guerra. E quando a guerra acabou, é que se descobriu que aquilo tudo foi inventado. Simplesmente não aconteceu. Então, isso é uma coisa já antiga. Mesmo, por exemplo, na guerra do Franco-Prussa dos anos 1870, por exemplo, os franceses criaram essa narrativa que eles tinham atiradores furtivos que podiam matar os alemães em todo e qualquer sítio e colocaram os alemães em um estado de quase que psicose, né? Porque eles pensavam que tinha franceses por todo lado com caçadeiras. Então, já é uma coisa antiga, não é algo inventado na Alemanha no século XX. Eu enxergo
baita potencial nesse, nesse projeto, projetos acadêmicos que se pode produzir livros aí que pode garantir uma boa repercussão, né? Eu vejo aí que você pode aí ter um excelente potencial. Mas vamos falar então da lusofonia. A lusofonia, então, pelo que a gente já sabe, foi vítima de várias fake news, né? Como o ódio aos brasileiros em Portugal e o ódio aos portugueses no Brasil, né? No período da independência brasileira, né? E que persiste. Isso Sim, é e sempre mesmo aqui também você tem esse ódio, mas não é tão natural assim, porque praticamente foi criado pelo governo angolano. Outro dia eu estava a ver um depoimento sobre o Lúcio Lara, que era o vice-presidente de Angola, durante a presidência de Agostinho Neto. Ou seja, o embaixador português da altura dizia que ele tentava quase sempre se aproximar ao Lúcio Lara para poder conversar com ele, né, e tentar reater as relações entre Angola e Portugal. Porque o que aconteceu? Como já tinha dito da outra vez, os comunistas portugueses entregaram taxativamente o poder ao MPLA, né? Só que o MPLA chegando ao poder, decidiram que eles vão fazer uma campanha de demonização dos portugueses para poderem ter legitimidade diante do público local. Então, o embaixador disse que não. Ele todos os dias tentava falar com o Lúcio Lara e o Lúcio Lara simplesmente ria e o ignorava. E no dia seguinte, quase todos os dias, o Jornal de Angola publicava uma notícia taxativamente anti-portuguesa. Então, eu acho que se fosse naturalmente algo naturalista, animosidade entre os portugueses, entre os angolanos e os portugueses, mas como o próprio governo fez uma campanha de quase 20 anos de demonização, então é por isso que você agora tem esse sentimento. Mas não é algo natural, foi algo criado pelo E governo. refletiu na Copa de 2010, de 2006, que você já falou. Você falou que Sim, na ao Copa invés de de 2006. jogarem futebol, querem vingar o colonialismo no campo de futebol. Claro que deu errado. o que eu acho engraçado é que em Portugal, a maior parte dos portugueses que não foram em Angola ficaram mesmo com essa impressão negativa de Angola, mas quem estava em Angola, os retornados, por exemplo, recordam sempre com carinho Angola e nunca esquecem. Portanto, é exatamente o oposto daquilo que se esperava. Também em Portugal foi uma reação assim um tanto paradoxal, né? Que os nativos de Portugal fiquem tão ofendidos e chateados com Angola, mas quem viveu e nasceu em Angola, por exemplo, quer voltar ou então tem uma ligação forte com Angola, que passa depois para os filhos, que também ouvem histórias de Angola e que são coisas boas. Portanto, as coisas más aconteceram, mas geralmente não acabam por passar com o tempo. As pessoas acabam por querer lembrar-se mais das coisas boas e trazer essas coisas boas mais com elas no seu coração. Isso pelo menos foi assim que eu achei engraçado quando eu crescia e as pessoas falavam de Angola, falavam da comida, falavam das pessoas, falavam da música, falavam do tempo. E foi uma mentalidade muito diferente. Mas quem eu andava na escola e conhecia depois de estar a falar da escola, por exemplo, não falavam bem do Brasil. Eu tinha que ficar calado sobre os avós brasileiros e não falavam também de Angola, nunca existia. Era ali um grande vazio que sempre se notou nas escolas em Portugal. Portanto, aquilo que se sabe de Brasil e de Angola é assim uma coisa muito abstrata e quase o século XV, infelizmente. Porque você vê o conflito de narrativa que a gente vê. Isso eu já falei com vocês no Twitter, o quanto. Porque assim, a impressão que eu tenho dessas fake news é que elas, graças a Deus, elas não. Elas beiram muito ao discurso superficial, né? Então, é aquela velha história. Então, essa bola também passa para o Samuel. Se Portugal, o português, é aquela figura abjeta, que só quis explorar, só quis tirar, e não aquilo que você fala, que é um povo
dada muitos relacionamentos de difusão cultural. Então, por que não se fez um trabalho para se desvincular? Isso aí eu falo mais Angola em relação ao próprio Brasil, porque não se fez um trabalho para se desvincular de tudo que lembra Portugal, começar do português, que pelo que se vê, por exemplo, os países de língua portuguesa, assim como os países de língua espanhola, eles são muito dados a ter um bom relacionamento de união de culturas, por exemplo, acho que o Samuel já testemunhou isso aqui, do que, por exemplo, nos países colonizados pela França, como, por exemplo, a República Democrática do Congo, que faz esse papel de se desvincular. Tudo que lembra a França, você faz o papel de se desvincular e ter uma cultura própria. Eu, eu tive por acaso um jantar com um amigo espanhol e estivemos a falar sobre a América do Sul. E o mais engraçado o que ele me contou é que os espanhóis foram muito brutais na colonização, portanto, a exterminarem culturas e sociedades inteiras. Mas a grande diferença é que depois disso o indígena era tratado exatamente em mesmo pé de igualdade com qualquer outro súbdito da coroa espanhola. Portanto, eu creio que eles sempre cultivaram também na cabeça de quem eles começavam depois a implementar uma nova sociedade e uma nova cultura, de que eles estavam ao mesmo nível de quem estava em Espanha. Eu acho que Portugal nunca teve muito interesse nisso, né? Nem Portugal nem os outros países. Havia sempre um sistema de classes, né? E quem ficava no continente, na Europa, é que era a pessoa que tinha mais educação, mais acesso à cultura, que, tal como você se lembra, Fábio, estávamos a dizer que o Brasil era o país de explorar as coisas, né? Só ia para o Brasil para ficar rico, mas não ficava no Brasil. Eu acho que isso foi um grande erro. Se pudéssemos voltar atrás e começar a planear melhor estas coisas, nisso os espanhóis, apesar de terem feito bem pior, eles conseguiram pelo menos tratar toda a gente muito cedo de igual modo. Não sei, não sei se exatamente de igual modo, né? Embora. Se for levar em consideração que houve uma. Quem tinha o poder econômico na América, que fala espanhol, mas ainda sob domínio espanhol, a maior parte do que tinha o poder econômico eram os crioulos, que são os miscigenados. Pode-se dizer que sim. Mas aí havia essa aliança de ascensão social entre o, entre o europeu, inicialmente o europeu, e o indígena, né? E aí com os crioulos, em algum grau uma das formas de ter ascensão social, tanto no Brasil quanto na América Espanhola, era pelo casamento, né? E aí se dá espaço à chamada mestiçagem, né? Eu entendo que tem um ditado, tem um ditado que o Rubem Gonzalez diz que parece que o brasileiro, a classe média brasileira, a classe alta, parece estar sempre voltando para algum lugar. Ele acha que isso vem de Portugal, essa coisa que a pessoa vem, vai para as colônias, aí volta. Pelo menos, aí eu vou chamar aqui para falar no programa o querido amigo Giovanni Salles Rey, que escreveu um livro sobre Vasco Fernandes Coutinho, que é o nosso donatário da Capitania do Espírito Santo, que atualmente é representado pelo Estado do Espírito Santo, mas que tem uma fração de terra muito menor do que foi, né? Porque a capitania do Espírito Santo era onde eu moro, né? Uhum. Até onde seria Brasília hoje, entendeu? Você pega as capitanias hereditárias, você vai ver lá, capitania do Espírito Santo.
Mas aí eu vou te dar de presente, uns presentes que eu vou te dar. É o livro Estou agora no Donatário, Google Maps. que... Hã? Estou agora a ver no Google Maps, onde fica a capitania do Espírito Santo. É, você teria que ser um mapa histórico, né? Que Ok. tem o estado do Espírito Santo, mas enfim, a impressão que eu tenho do Vasco Fernandes Coutinho, que é esse português dado a guerras, que rodou o mundo todo, que foi a Goa, e aí ele poderia ter uma aposentadoria tranquila, né? Não poderia, se eu não me engano, ele é de Évora. Ok. E aí resolveu ter uma capitania no Espírito Santo. E ele voltou para Portugal. Quando ele já estava aqui, ele voltou para Portugal, né? E mas aí acabou voltando para o Brasil. Aquele trabalho administrativo, né? Você cuida da capitania mas às vezes você vai para Portugal. E e aí o filho dele, o Vasco Fernandes Coutinho, filho, ele nasceu no Brasil, né? E aí ele foi também para Portugal. Aí conheceu uma italiana chamada Luísa Grinalda e eles voltaram. Todos os três, Vasco Fernandes Coutinho Filho e a sua esposa do Vasco Fernandes Coutinho Filho, faleceram no Espírito Santo. Então, mas a impressão que eu tenho, de uma forma geral, é que essa coisa que a classe média parece que está sempre voltando para algum lugar, isso vem talvez da influência portuguesa que tem que ser corrigida historicamente se quisermos formar um novo país, né? Eu acho que eu espero que a lusofonia possa ser uma potência econômica e uma potência social também. Tem potencial para isso, com este triângulo. Só um pequeno detalhe: na Europa, também para subir socialmente é sempre através do casamento, quase sempre. Por isso, mesmo tendo dinheiro, não se sobe socialmente sem estar com boas famílias. Por É isso, mesmo? sim, 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 sim. É, Só para dar uma ideia, Cristóvão Colombo, por exemplo, fosse ele veneziano, italiano, ou fosse o que fosse, ele não tinha. Não, ele estava na Ilha da Madeira, em Porto Santo, no arquipélago, peço desculpa, e não conseguia eu fui entrar gozar dentro da de sociedade. X, eu fui gozar de X que Cristóvão Colombo é galego, segundo ele. Sim, não sei. Mas ele só conseguiu ter acesso à sociedade portuguesa, à parte que tinha os segredos e a navegação e tudo mais, quando se casou com uma nobre assim, já meio esquecida, né? Mais pobre. E só aí é que reconheceram que ele tinha algum estatuto social. Portanto, foi preciso também ir por casamento, senão não avançava. Mas eu entendo que se a lusofonia quiser se proteger, ela vai ter que conter ataques híbridos, porque inclusive fake news, né? Porque, por exemplo, eu pessoalmente não gostaria que fosse uma das coisas que podem ser feitas. Em Portugal, se formar um novo país, né, que seja uma potência, tanto econômica e social, né? Mas eu poderia, por exemplo, ser difundida notícia falsa, por exemplo, que por agentes imperialistas
que agora nós aqui do Brasil e de toda a lusofonia vamos ter a felicidade de morar em Portugal para ter uma vida melhor, né? Então, as nações imperialistas podem fazer esse jogo, né? A gente sabe disso. A imigração do Brasil e de Angola é sempre bem-vinda, portanto, isso agora existem muitos vistos que o facilitam. Mas eu acho que o mais importante aqui a ter em atenção é que os grupos de fora, tanto grupos anglófonos que concorrem, por exemplo, que irão logo tentar dividir tudo isto. Também a própria União Europeia tem nenhum interesse que a lusofonia exista. Portanto, é porque está mais interessada em ser um império europeu, não é verdade? Fechado no continente europeu, e Portugal não cabe muito bem nesse jogo. Aliás, Portugal nunca coube muito bem na Europa, ao fim e ao cabo. Sempre foi uma coisa assim um bocado estranha para eles. E agora é um bocado difícil estarem a ver Portugal outra vez como um país que se está a unir a outras terras, a criar então outra vez a nossa ligação lusófona, ou em vez de querer ligar-se à União Europeia. Portanto, iria haver muita fonte de divisão, tanto da União Europeia como provavelmente dos Estados Unidos e Reino Unido. Tentarem evitar isso. Mas assim, como é que eu posso dizer? Eu não sei, por exemplo, no Brasil, qual é o grau de consciência, por exemplo, do brasileiro em relação à América Latina. Talvez entre os intelectuais exista esse sentimento, de unidade. Assim, eu fiz uma brincadeira, essa questão, de ser difundida notícia falsa, que talvez é uma das possibilidades, né? Embora essa possibilidade possa existir, principalmente para convencer Portugal a não ter a lusofonia. Mas uma coisa que eu posso dizer de dado concreto é que no Brasil já foi difundida notícia falsa que, quando no período do governo do presidente Lula, quando ele resolveu ampliar o Mercosul e a Unasul, principalmente para você ter, garantir o que vocês têm na Europa à vontade, que é a livre circulação de pessoas, foi difundir notícia falsa que agora o boliviano, o peruano, vai todo mundo morar vai invadir o Brasil, que os argentinos, aí alimentado pela rivalidade no futebol, os argentinos vão invadir o Brasil. Não, mas é. Amanhã. Então você. Amanhã o quê? Só a brincar, mas que sim que vão Mas invadir-vos. o- então você tem uma mídia que não trabalha pelo potencial econômico. E, talvez a impressão que eu tenho, até porque aumentou o número de brasileiros que vão à Argentina e ao Chile, que acredito que não é porque seja mais barato, mas talvez, mesmo de uma forma mais precária, exista essa tomada de consciência de América Latina, de se estabelecer, se não for uma união política, uma união estatal, talvez exista um laço comum, vamos dizer assim, talvez mesmo de uma forma precária, porque talvez falta uma tomada de consciência maior, mas eu acredito que exista essa tomada de consciência, que há uma identidade cultural comum, né? Em relação a Portugal, principalmente quanto à União Europeia, eu, assim, vou falar a minha posição pessoal. Eu acho que seria válida eu não sei, a aproximação de vocês com os demais países, da Europa, talvez pelo senso de unidade, a não ser que você me comprove, por exemplo, que vocês não se sintam ter o mínimo, de afinidade cultural, mesmo de uma forma precária, por exemplo, com todo o respeito, com húngaro, com polonês. Você tem uma identidade, pelo menos, de europeu, mesmo aquele primo distante, com húngaro, com europeu, Muito sei lá, pouco. né?
Com o Só para dar uma alemão ideia. talvez você tenha. Alemão acho que você tem identidade. Sim. Até por questões de família, mas você. Mas eu sempre quis. Acho que eu sempre quis fazer essa pergunta. Você tem afinidade, por exemplo, com o pessoal do leste europeu, ou até do oeste da Europa, por exemplo? Talvez, eu acho que assim, ali, vou deixar você responder. Você deve ter uma identidade maior, talvez, com a parte latina da Europa do que fora dela. Exato. Portanto, Espanha é família, é verdade, embora falem de maneira diferente. Depois temos os franceses, que é tipo os latinos mais ricos e que são sempre um bocado acima de nós, ou pelo menos eles gostam de pensar deles próprios assim. Depois temos os italianos, que são se calhar os mais próximos dos portugueses, com quem sentimos maior afinidade cultural, Santo ainda mais que Antônio. espanhóis. Portanto, italiano e português geralmente sentem-se muito bem um com o outro, embora os italianos falem muito mais alto. Depois, os nossos melhores amigos são o Reino Unido. Portugal e o Reino Unido têm o tratado militar mais antigo do mundo, que ainda é válido, com mais de 500 anos, e continua a ser respeitado. E depois disso, a Alemanha geralmente são os maus da fita, a Polónia só conhecem quem vai da universidade em Erasmus, por exemplo, da Hungria, ui, isto já está tão longe, a pessoa nem consegue apontá-lo no mapa. Estónia, Letónia, Bielorrússia, a maior parte dos portugueses não conseguiriam apontá-los também no mapa ou conhecer uma única pessoa que seja dessas terras. Eu tive hipótese de os conhecer e consigo falar com eles, mas é muito raro. Um português normal não vai conseguir conhecer tão longe ou ter essa afinidade com essas pessoas. Também porque não viajamos muito e quando se viaja, geralmente não se viaja para a Europa, viaja-se mais para os Estados Unidos, para o Brasil, para Angola, para Moçambique, para outras terras mais próximas culturalmente de nós. Essas simplesmente não interessam muito. Agora com Bruxelas isto está a mudar um bocadito, não é? A pessoa viaja mais até outras terras às vezes, mas é raro, ainda é muito raro. Por exemplo, na altura de crise desapareceu muita gente para emigrar e mesmo assim a imigração que foi para a Europa foi muito reduzida. Portanto, quem está em Portugal prefere ir para o Brasil, por exemplo, prefere ir para Angola. Estão mais em número em Angola hoje, por exemplo, do que na Alemanha. Ou seja, ainda é difícil emigrar. Eu conheci um português que vive na Finlândia. Eu perguntei, mas o que é que tu fazes aí? Ele disse, pronto, conheci a minha mulher, casei-me, estou aqui há 20 anos. Mas é o português mais longe que eu conheço de tudo e mais alguma coisa. Ele não tem mais ninguém com quem falar também, que se torna um bocado triste. O próprio se sente já muito longe de toda a gente. E pronto, eu acho que é isso pela Europa. Não é propriamente uma grande amizade que aqui há. É impressão minha ou o português, ele no seu inconsciente coletivo, ele tem essa vontade de se aproximar da sua história e das terras que conquistou? Que é isso que eu tô vendo de você, né? Então, pelo menos aquela força da Revolução dos Cravos de querer separar Portugal do seu passado, pelo menos está perdendo força, né? Sim, mas é preciso ver que foi Itália que colonizou Portugal. Com os Estados Unidos, por exemplo, não temos qualquer relação assim por aí além, mais com o Canadá do que provavelmente com os Estados Unidos, que a comunidade portuguesa no Canadá era muito forte. Não sei se sabes, mas a palavra Canadá também tem origem portuguesa. Diz Ah, Canadá. é? Sim, sim. Hum. E, é mais relações de família, sabes? No final do dia. Uma pessoa está mais bem a falar língua com outras pessoas que nos entendem, a conhecer pessoas novas com quem podemos falar muito facilmente. Eu que estou aqui na Alemanha posso dizer que é muito difícil relacionar com pessoas no meio da rua, ou até mesmo sair à noite e ter um evento, é muito difícil perceber o que dizem. Portanto, ou então os tiques culturais que eles têm, que eles também são muito rudes aqui, não é? Tudo isso torna desagradável o convívio. Enquanto que se eu for, por exemplo, a Angola e estar ali a comer, a beber uma cuca e estar ali a ter um bom frango ali com gindung em cima, fico feliz por isso. Ou então se for ao Brasil e estiver a comer uma picanha e estiver a comer um bom arroz preto com feijão preto com arroz, eu vou estar feliz.
Mas na Alemanha não tens isso, por exemplo. Não dá hipótese. Então, então essa interação com a, então essa interação de Portugal com vários países da União Europeia, ou a maioria deles, então vocês sairiam da União Europeia com a maior tranquilidade do mundo, vamos dizer assim. Vocês não têm vontade nenhuma de talvez permanecer na União Europeia, né? Depende. Com este governo nunca vai sair da União Europeia. É muito difícil. Teria que ser um governo ao estilo do Reino Unido. Ou seja, um governo que realmente se preocupa mais com o próprio povo. E estes governos são muito oferecidos a Bruxelas, tal como foram oferecidos depois do golpe de Estado, né, em 25 de Abril. Eles aqui simplesmente oferecem tudo, as pessoas, o território, tudo o que Bruxelas pedir, tem. Nunca existirá realmente uma separação da União Europeia. E basta ver que a Grécia, por exemplo, que não tinha o poder económico do Reino Unido e se tentou separar da União Europeia, fizeram um referendo para sair do euro. O referendo ganhou para sair do euro, mas a União Europeia simplesmente ignorou o referendo das pessoas gregas e não o aceitou. Então, não aceitou que continuam hoje com o euro. Deixou voltar à sua moeda original. Portanto, a soberania foi perdida por completo. Porquê? Porque mesmo com um governo que seja contra a União Europeia, é muito difícil sair da União Europeia. Como provou o Reino Unido, né? Para sair foi complicado. Portanto, eu não sei se conseguiriam sair. Teria que o governo mudar, teria que a população adormecida também acordar, não é? Para que tenham uma hipótese. Tem uma piada do José Simão, que é um humorista brasileiro, que não sei se você conhece. Quando a Inglaterra resolveu sair da União Europeia por causa daquele plebiscito, ele disse que os ingleses nunca foram europeus. E aí essa pergunta que eu te faço. Vocês portugueses se sentem europeus? Acho que nem tanto. É verdade. Eu vivo no meio da Europa, não é? E se perguntares a um europeu normal, ele diz que sim. Mas, sinceramente, ele não sabe muito bem o que é isso. Eu que agora vivo no meio da Europa, eu posso dizer que o português não sabe o que é a Europa. Não faz ideia. E tanto mais que a maior parte dos portugueses pensam que a Europa é como Espanha, porque é o único contacto que Não, tem mas com não é isso. Então não tem esse sentimento de pertencimento, sou europeu. Não tem. então, talvez a geração mais nova já comecem a mudar, mas a minha ainda cresceu pensando que somos de outra coisa qualquer, mas não europeus. Por isso, tal como eu disse, sentimos mais ligações com as terras que falam também a nossa língua, ou até com a Galiza, por exemplo, mas com a Europa em si, nós nunca ligámos muito à Europa. Talvez a Itália, entendes, por mar, Espanha, talvez, um bocado de França, mas de resto não se sente europeu. Não há aquele sentimento como entre França e Alemanha e a Polónia, por exemplo, de serem europeus. Ou a República Checa a dizer que é o centro da Europa. Ou os italianos a dizer que eles fundam a Europa. Os espanhóis, por exemplo, eles sempre conquistaram território na Europa, não sei se sabes. O rei Dom Filipe I conquistou largas porções da Europa, nomeadamente metade da Holanda, o Luxemburgo, que é hoje o Luxemburgo, a Bélgica, tudo isso e pertencia à coroa espanhola a certa altura. Ou seja, esses impérios andaram sempre. Portugal nunca esteve ligado a isso. Arranjou o seu território no cantinho da Europa e manteve esse mesmo território durante 900 anos. Nunca quis ir mais para o lado, nem para cima, nem para outro lado que fosse. Sempre pensou mais em África, mais nas Américas, mais na Índia. Nunca se preocupou muito em saber que estava na Europa, apesar de tudo. Eu acho que isso aí se atribui. Não sei se você ouviu um dos programas anteriores, o primeiro podcast desse ano, que o André disse que Portugal fez uma sacada inteligente porque ele viu que a Espanha era cheia de divisões. Tanto que eu já até brinquei, né? Que espanhol na Espanha parece que é língua estrangeira, né? Porque cada região
E a grande sacada de Portugal foi ver que tinha um monte de divisão e, e pulou fora. Não sei se você Sim, concorda sim. com, né? Foi uma jogada brilhante que foi associar-se ao Papa no Vaticano e dar muito dinheiro para garantir a independência de Portugal, para não ser invadido por Castela, que veio dar a Espanha, né? E Uhum. assim garantir que o rei de Espanha não conseguia invadir. E foi sempre criar ligações, porque também não teve um exército. Se formos reparar, o exército português teve o seu momento mais brilhante na Índia, nas conquistas contra os persas, contra os mamelucos, contra os turcos, os otomanos, todos ao mesmo tempo. Conseguiu de facto vencer a milhares de quilómetros de distância exércitos gigantescos, mas depois, tanto em África como no Brasil, por exemplo, esses exércitos já não existiam. Já não existia uma armada, já não existia um exército territorial gigante. Portanto, a estratégia foi muito mais de juntar-se à população, ao fim e ao cabo, do que propriamente como se viu na Índia a acontecer. Acho que foi uma grande mudança de atitude. Os ingleses, por exemplo, nunca perderam o exército, a armada, os espanhóis também não, e as reações ao longo dos séculos foram completamente diferentes. Entendo. Mas é, porque o interessante é que essa divisão que tem na Espanha, por exemplo, uma coisa que eu posso atestar é que nos próprios lugares, nos demais países que falam espanhol, na própria América Latina, eu sei que o André também falou isso, que existe uma dificuldade, por exemplo, de pessoas da América Latina entenderem quando o espanhol começa a falar muito rápido. Já na nossa realidade, quando nós falamos o mesmo idioma, embora com sotaques diferentes, mas não existe essa dificuldade de entender um ao outro, né? Nada. Eu já estive em Madrid com espanhóis a falarem em castelhano muito depressa, portanto, o espanhol muito depressa, e a cabeça fica a doer passado uma hora de falar com eles. É muito rápido mesmo. Por isso, eu não entendo o motivo de tanta É, velocidade. Portugal, para encerrar, Portugal, acho que talvez não se sente europeu, que tem um lado positivo e negativo, que Portugal parece que é um país que, pelo menos internamente, tirando aquele período napoleônico, né, Uhum. e que veio que ali ficou, Portugal tinha que tomar uma posição mesmo, mas e também no período que você me explicou, que teve na proclamação da República, né? Que teve até a proclamação da República, fim da monarquia até Salazar, mas nos dois períodos, Portugal, por exemplo, nunca, pelo que eu vejo, nunca se envolveu em conflitos internos na Europa, né? Porque não participou diretamente da Revolução Francesa, não participou da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, sempre ficou muito alheio às Participou, decisões da Europa, né? participou na Primeira Guerra Mundial, porque foi após o regicídio, Participou. após matarem o rei, Tá. e as elites mandaram os portugueses combater contra os alemães na altura. Participou? Tá, desculpe. Que Participou eu, de uma batalha, uma única batalha, e perdeu essa batalha. E foi o fim da guerra para os portugueses. tá. Também Então, durou rápido. Foi uma coisa, mesmo assim, flash. então, eu não sabia, eu pensei que Portugal não tivesse participado da Primeira Guerra Mundial, Não foi mas próprio Portugal, foram as elites, né, na altura. Os portugueses assim, não queriam combater, foram forçados a ir para lá e não tiveram interesse nenhum nisso. Já durante o reinado de Filipe II, ou terceiro, creio que foi Filipe III, enviaram legiões de portugueses para combater no meio da Europa. E também nessa altura os portugueses se recusaram.
também não quiseram combater pela coroa espanhola a guerra de outras pessoas. A mesma coisa na Primeira Guerra Mundial, também foi muito má e nem sequer conseguiram ter homens suficientes para lá voltar. À Segunda Batalha, foi só uma e acabou. A Segunda Guerra foi por completo, absteve-se por completo. Não quis Então, isso. para ter lusofonia, eu acho que tem duas frentes. Melhorar a comunicação social com o povo e melhorar a comunicação social com o povo e conscientizar a população sobre a nossa união, né? E também ensiná-los a descobrir as notícias verdadeiras das falsas. Sim, sim, sim. Seja agradável. Porque só assim é que conseguimos então desminar estas técnicas para nos dividirem ou para nos distraírem. Geralmente o que fazem, não é? Sim, sim, eu acho. É aquilo que o Romulo disse. E ter uma inteligência militar muito forte, principalmente para conter esses ataques híbridos, né? Isso são coisas que é possível nós discutirmos aí no futuro próximo. Bom, vamos encerrar, então parabéns aí pelo projeto do livro. Não conheço obra similar, né? Eu acredito que o potencial desse livro pode ser muito bom, né? Acredito que Vamos trabalhar em conjunto. Eu espero o que o quê? Sam também se junte a nós para podermos fazer uma boa obra que realmente ajude as pessoas. Sim, sim. É interessante que você falou que hoje a informação não é censurada, mas se procura cobrir com, né, com existe um recurso chamado Ghost News, que é, por Uhum. exemplo, você está num evento, por exemplo, você está num evento, por exemplo, do Natal, que as pessoas confraternizam o Natal, aí é veiculado uma notícia bombástica numa época de confraternização que ninguém vai prestar atenção. Então, Uhum. então eu acho interessante esse livro, eu acho que espero que entre para a história, né? Potencial para entrar para a história tem, né? Então, a questão é trabalhar nesse ponto, né? De você ter estratégias de comunicação. E colocarmos um livro que seja fácil para as pessoas perceberem. Portanto, evitar linguagem muito complicada, mas realmente explicar em casos muito concretos como é que estas estratégias funcionam, que é para elas poderem reconhecê-las no futuro, quando as virem à frente delas. Por exemplo, esse caso das notícias, de utilizarem uma notícia boa para esconder uma notícia má, lembra muito o 11 de setembro, porque no dia anterior ao 11 de setembro descobriram que o Ministério da Defesa americano tinha perdido conta a US$ 1 trilhão, o que seria um grande escândalo. E foi, durante um dia. Depois aconteceu o 11 de setembro. Portanto, e ninguém mais falou desse US$ 1 trilhão, ficou completamente arrumado na gaveta. Isso é Não, coincidência muito boas. não vamos falar do 11 de setembro, porque senão você dá pano para manga. Você, como eu não acredito que o homem foi à Lua, você também não acredita, né? É sempre bom Né? acreditar. Agora, os factos. Não, eu não. Porque eu não vou fazer essa discussão, não, isso aí a gente faz outra. Mas, assim como eu não acredito que o homem foi à Lua, você também não acredita. O que eu posso dizer? Se diz que o 11 de setembro foi uma estratégia dos Estados Unidos para vender mais, para incentivar a indústria armamentista, que é uma coisa que aconteceu na Guerra do Vietnã. Então, essa coisa de Al-Qaeda que sequestrou, isso aí não, parece que tem informação que não bate, né? Eu ainda me lembro claramente dos meses antes do 11 de setembro. Eu já li os jornais, estava bem informado. E o Bush, na altura, seria
o primeiro presidente em muito tempo que não seria reeleito. Tanta felicidade que ele deixava que ninguém o queria reeleger. E depois, de repente, caiu-lhe assim uma grande sorte, não foi? O presidente, na altura de guerra, é sempre reeleito. E pronto. E o resto é história. O resto é história e a gente vê essas manipulações que se tem e que nós verificamos na história, né? Então, eu acho que vai ser uma obra interessante e pode dar uma boa repercussão, né? Mas então nós encerramos o programa e então muito obrigado. Então, um abraço. Uhum. Um abraço a todos. Um abraço também ao Sam, que não pôde falar, mas que espero que na próxima se Sim, junte a nós. sim. Tchau. Tchau.